Bom dia! Oi, pessoal! Bom, vocês já pararam para pensar se existe alguma ração que utiliza barata para compor a proteína dessa ração? Bom, essa foi uma experiência científica, né, que foi desenvolvida na cidade de Lavras, e que nós vamos descobrir no texto da atividade dessa semana. O nome do texto é Cientistas usam ração com barata para alimentar peixes. Então, a maioria de nós tem um pouco de medo, né? De nojo desses bichinhos, né? Que são as baratas. Quando a gente vê uma barata assim, sobe numa mesa, numa cadeira, né? Aquele cuidado para matar, e também fica imaginando, né, que ela é muito nojenta, ela vai para nossa comida e tudo mais, ela toda gosmenta, enfim. Então, a gente não consegue relacionar a barata com o alimento, mas nessa pesquisa aqui, certo? Ela foi utilizada para dar uma substância a mais nessa ração para os peixes. Por que vocês acham que os cientistas tomaram essa atitude de colocar a barata na ração para os peixes? Por quê? Aí pensem sobre isso antes de ler o texto, tá? E vocês, se soubessem que o peixe que vocês vão consumir, ele foi alimentado com essa ração, vocês comeriam o peixe ou não? Pensa aí. Bom, são algumas coisas que a gente deve pensar que estão em torno do texto de divulgação científica. Então, é mais um texto que vai trazer informações sobre algum aspecto da ciência. Então, são feitas pesquisas e a partir dessas pesquisas são criados artigos para que a população tome conhecimento do que está sendo desenvolvido na ciência, certo? Então, ele é um texto predominantemente expositivo, assim como o verbete de enciclopédia e como o verbete de dicionário. Como assim expositivo? Porque ele vai expor um tema para que a população saiba sobre esse tema. A linguagem, ela é, portanto, objetiva. Então, ela vai falar de um objeto sem que o autor daquele texto emita nenhuma opinião a respeito desse tema, certo? Essa linguagem também ela deve ser clara e acessível para qualquer pessoa, porque o texto de divulgação científica ele tem como público-alvo população em geral, então todo mundo tem o direito, né, de conhecer o que está sendo produzido na ciência. Então, o emprego da linguagem geralmente ela é formal, mas não é aquela formal rebuscada, difícil de entender. Ela é uma linguagem formal acessível para o leitor, né? Todo mundo tem a necessidade e o direito de conhecer essas descobertas científicas, tá? Ela pode ser escrita por especialistas no assunto ou por não especialistas no assunto. Mas os não especialistas, para que eles escrevam esse texto, eles têm que ter todos os dados das pesquisas, todos os dados necessários para que o texto esteja realmente de acordo com o que foi descoberto, tá? Nas pesquisas. Então, ele precisa ter conhecimento sobre aquele assunto para poder escrever. Então, uma pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto não vai fazer um texto de divulgação científica. Então, a gente tem no texto de divulgação científica aliado o conhecimento jornalístico, certo? A questão informacional e a questão científica. Então, é um gênero que alia o jornalístico com o científico, tá? E a função é o qual? Divulgar pesquisas, descobertas científicas, né? Ou de algum tema da área das ciências, certo? Para os leitores que não são especialistas, são para nós. Então, o texto de divulgação científica ele não é feito para quem é especialista no assunto. Ele é feito para nós, o público em geral, que não tem um conhecimento apurado sobre aquilo. A gente não estuda ciência, aquela ciência, mas a gente quer saber sobre o assunto porque ele interfere de alguma forma
na nossa vida, certo? Então, vocês vão fazer essa atividade no caderno de produção textual de vocês. Então, vocês vão colocar esse título aqui no caderno de produção, tá? Bem organizadozinho. Fazer essa atividade que está na página da 118 até a 122, responder todas as questões e as dúvidas que surgirem, logicamente, vocês vão perguntar para mim. Então, esse texto aqui, ele foi publicado numa revista, a revista chamada Minas Faz Ciência, tá? Então, Minas Faz Ciência é uma revista, logicamente, que é voltada para a ciência, certo? Então, ela é impressa e ela também é online. E o interessante é que essa revista ela é distribuída gratuitamente, certo? Então, um ponto bastante positivo em relação a isso. Então, vocês vão ler com calma a notícia, porque vocês vão descobrir essa história dessa ração para os peixes, porque tem barata nela, e vão responder de acordo com o que eu já expus para vocês, vocês vão responder a atividade. Eu vou agora acrescentar uma informação aqui para vocês. Bom, e para finalizar aqui, nós temos no Aprenda Mais alguma informação sobre parques científicos, gente. Vocês já visitaram algum parque científico? Bom, eles sempre trazem exposições de descobertas científicas, então são resultados dessas pesquisas que são divulgadas também. Então, não só no texto de divulgação científica, como esse que a gente acabou de ler, né, que eu li, que vocês vão ler com calma aí em casa para descobrir, né, essa ideia da ração com barata. Então, nesses parques a gente também tem descobertas que são divulgadas para a população. Então, a gente começa com essa imagem que é do acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, fundado na década de 1890. Entre as coleções há uma área de história natural, como pode ser visto na foto. Tá? Observem aí, tem alguns animais, né, os dinossauros aqui, enfim. Então, vai divulgar algumas das pesquisas relacionadas a esses aspectos. Aqui, inaugurado em 1998, é o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem como objetivo promover a geração e preservação do conhecimento. Outro parque é o Museu Paraense Emílio Goeldi, fundado em 1871 e funciona lá em Belém, do Pará. Ele também é chamado de Museu da Amazônia e tem a missão de catalogar e analisar a diversidade biológica e sociocultural da Amazônia, tornando-a de conhecimento público. Então, porque nós, como população, temos o direito de saber o que está sendo produzido em relação à ciência. Esse aqui, inaugurado em dezembro de 2015, é o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Ele é um museu de ciências que explora as oportunidades e os desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas, sob a perspectiva da sustentabilidade e da convivência. Então, por isso que ele recebe esse nome do amanhã, porque ele se refere a uma questão futurística, muito importante que a gente veja alguns resultados de pesquisas científicas em torno do nosso futuro. Esse aqui, criado em 2001, é o Parque Científico da Universidade de São Paulo, Cientec. Ele é um espaço de articulação entre sociedade, cultura, ciência e tecnologia. Então, nós podemos ter acesso a esses bens. Inaugurado em 2009, essa aqui é a Casa de Ciência e Tecnologia da cidade de Aracaju. Ele é chamado de Galileu Galilei, que tem o primeiro planetário totalmente digital implantado no Brasil. Bem interessante a gente conhecer parques científicos, certo? Então, aqui a gente viu algumas imagens sobre eles. Bom, pessoal, então é isso. Respondam a atividade com calma. Essa semana, como nós temos avaliação, nós temos literatura, nós temos coisas para estudar, a gente só vai fazer essa tarefa, tá? Só essa de produção textual, olha, coisa boa. Mas façam realmente, façam de verdade, façam de forma organizadinha, para que a gente chegue ao entendimento do que é e para que serve um texto de divulgação científica, tá bom? Então, ó, tchau.
e até as nossas aulas, nossa avaliação e também a nossa literatura essa semana. Tchau, tchau!